Bom, essa aqui é uma placa de um Asus K45A que ela não ligava, tá? O cliente condenou a placa, abandonou o computador, falou que não queria mais porque em duas assistências que ele levou disseram que a placa não tinha reparo, não tinha manutenção. E aí era uma placa cara para comprar, ele ia abandonar a máquina. E eu pedi para ele deixar aqui uns dias para eu dar uma olhada antes de... Eu ia comprar como sucata, mas falei para ele, deixa eu dar uma olhada antes. Dependendo, a gente pode fazer alguma coisa aí com a máquina. Beleza, a máquina chegou aqui para mim sem processador e sem memória, tá? Eu já arrumei a placa, só que daí eu lembrei de gravar um vídeo porque eu vi que na internet tem pouca informação sobre essa placa aqui. Então o que acontece? O jack dela é fixo na placa, tá? O que eu fiz? Primeiro teste, usei a fonte assimétrica, conectei aqui na placa e realmente eu vi que não tinha curto nenhum na placa, só que a placa não ligava. Você deixava ela ligada, o cooler dela girava sozinho um pouquinho e parava, girava um pouquinho e parava, e nada de a placa startar, não tinha jeito. Fiz regravação do CI da BIOS aqui, não adiantou nada, não funcionou, a gravação não resolveu, pus um CI novo também, não resolveu. Troquei o processador, na verdade eu coloquei um processador i3 de teste, não resolveu. Coloquei memória RAM PC3L, tá? Nessa máquina aqui, deixa eu ver se dá um... Olha lá, PC3, essa aqui é de 8 GB, uma PC3L. E aí, nada da máquina ligar, beleza. Aí eu comecei a fazer alguns testes. Aí eu vim aqui nesse componente aqui no PU301, que é o controlador aqui do 3 e 5 volts. E eu percebi que nessas bobinas não tinha tensão. Até nessa daqui até tinha tensão, tá? Dos 5 volts. Mas esse MOSFET aqui, o PQ304, que ele é o modelo dele, deixa eu até olhar aqui, é um MOSFET 4468, tá? Ele estava fechando o curto do source aqui com o dreno, medindo na placa. E aí eu pensei, bom, pode ser esse componente que está aberto e não está deixando passar tensão. O que eu fiz? Removi o componente daqui, medi na escala de continuar de novo no multímetro, bipou mesmo assim. Então eu falei, bom, o curto não era no componente. Testei ele fora da placa, também não era aqui o curto, tá? Ele estava normal. Mesmo assim, para garantir, eu troquei ele. Eu peguei um outro, o que estava na placa era esse daqui, tá? Eu peguei outro e troquei, soldei aqui de novo. Até aí, beleza. Aí eu comecei a fazer as medições. Nessa placa tem um jumper, para testar essa placa, tem um jumper aqui, o PJP303. Bem aqui, ó. Esse jumperzinho, se a gente remover ele, ele abre, tá? A conexão, a ponte que está tendo de tensão aqui dos lados. Então o que eu fiz? Tirei o jumper, soldei um fio aqui nessa bobina de 3 volts e injetei 3 volts direto nela. Quando eu injetei 3 volts direto nela, eu percebi que aqui o PQ303 esquentou. Quando o PQ303 esquentou, eu pensei, bom, o curto tá por aqui. Comecei a procurar, testar todo mundo, nada de achar o curto. Beleza. Aí o que eu fiz? Falei, vamos medir a tensão aqui no PU301, no PWM aqui. Foi aí que matou a charada, tá? Esse PWM aqui, ele tinha as tensões de 3 volts, mas não tinha de 5 volts, tá? E quando eu voltava esse MOSFET aqui, a tensão de 3 morria, ele matava o chaveamento aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei e removi o CI, tá? O PU301, tá? Quando eu removi esse CI, o curto que tinha nos pads aqui do source e dreno aqui sumiu. Depois desse processo, eu não tinha esse CI aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma placa de um Acer, vou até pegar aqui, aqueles netbook Acer, aqueles bem pequenininho mesmo, e ela tinha um PWM equivalente ao dele. Então se a gente olhar aqui vou pegar a câmera aqui, no esquema elétrico, o PQ303 aqui, que ele estava aquecendo quando eu injetei tensão na bobina, na PL303, ele fecha e tem que receber 3 volts aqui no pino 9, tá? Do PQ301. Só que esse lado dos 5 volts estava morto. Quando eu injetei tensão na PL305, o PU301 esquentou. Então eu identifiquei, bom, esse componente aqui ele pode estar em curto. Removi ele e eu não tinha outro igual.
eu fiz uma pesquisa na internet de algum PWM equivalente a esse, baseado no modelo, que é esse aqui, o RT8205. E aí eu encontrei na minha sucata que eu comecei a pesquisar placa por placa, e eu tinha uma plaquinha do Acer que tinha esse PWM, que é o TPS 5112, tá? Que é o componente que eu soldei aqui, eu removi dessa plaquinha. Eu não sabia se esse componente estava funcionando, tá? Tava aqui, ó, nessa placa aqui, ele estava nesse local aqui. Vamos ver se vai pegar foco. Aí no PU4, tava aqui. Eu removi ele e soldei aqui na placa do Asus, tá? Quando eu soldei ele no lugar aqui na placa do Asus, eu percebi que o curto entre o source e o dreno desse componente aqui do PQ304 sumiu. Eu refiz o jumper aqui, diminuí a tensão na fonte aqui, eu reduzi essa tensão aqui para 0, para garantir, para não dar BO, eu baixei a corrente, coloquei em 300 mA só, para não dar tempo de queimar nada na hora do teste. Peguei a ponteira da fonte aqui, conectei aqui no jack, com uma mão que é meio tenso, tá? Beleza, conectei aqui, e aí eu fui subindo a corrente, a tensão devagarzinho, ó, 1 volt, para que não gerasse consumo, né? Se subisse o consumo aqui eu ia parar, porque o PWM que eu troquei ele não ia ter resolvido o problema, porque eu não sabia que ele estava funcionando, ele podia estar queimado também, né? Então eu fui subindo a tensão, coloquei no 19, vi que não aconteceu nada. Então o que eu fiz? Subi a corrente, colocar em uns 3.000 mA, 3 amperes, né? Peguei um monitor de teste, eu tenho tudo estourado ali que eu testo, placa. Conectei aqui. E aí startei a placa. Deixa eu achar o botão aqui. Aí ligou. A fonte deu um consumo lá. E aí no monitor aparece ali, ó, o processador Core i7 com 2 GB de memória RAM DDR3 PC3L. Então, numa análise, eu espero que essa análise possa ajudar alguém, tá? Algum técnico que esteja com dificuldade. Esse jumper ajuda muito a gente a achar defeito. Então uma placa aí que tinha sido condenada por 2 assistências voltou a funcionar. E agora eu vou informar o cliente que o PC dele está vivo de novo e ele não vai perder, né? Uma máquina que estava abandonada. A única diferença é que ele vai ter que daí, né, comprar memória e processador. Se ele quiser um i3, se ele quiser deixar o i7 aqui, também dá. Essa máquina originalmente era um Core i5. E porque ele, de tanto desanimado que ele ficou, ele acabou vendendo as memórias e o processador que ele tinha para uma outra pessoa, né? E aí no final das contas a placa tá aí, ó, tá funcionando. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para mim, manda um WhatsApp ou chama nos comentários aí no YouTube, que eu respondo sem problema nenhum, tá? Me desculpe de não ter feito o vídeo do procedimento inteiro, que eu lembrei de fazer só depois que eu tinha terminado, tá? Mas é isso aí, pessoal. A análise que foi feita é essa que eu falei pra vocês. Espero poder ajudar. Falou?